bem? Tia André está de volta para a primeira videoaula de matemática. Iremos fazer correção da página 125 até a página 131. Abram na página 125, décimos e centésimos, frações decimais e números decimais. 1. Escrevam abaixo das moedas o valor de cada uma delas. A primeira é R$1, ao lado 50 centavos e ao lado da 50 centavos 25 centavos. Embaixo nós temos 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. A. Qual dessas moedas vale mais? A moeda de R$1. B. Qual das moedas vale menos? A moeda de 1 centavo. C. Qual moeda pode representar a metade de R$1 e por quê? A moeda de 50 centavos. Por quê? Duas moedas de 50 centavos, eu totalizo R$1. D. Qual é a moeda que representa 1/4 do real e por quê? É só eu pegar, né? R$1. Vamos representar R$1 com 100. Se eu dividir por 4, eu vou encontrar 25. Então, 25 centavos. Porque 100 dividido por 4 é igual a 25. Página 126, número 2. Forme R$1 usando somente as moedas de 10 centavos. Que fração do real que você acha que a moeda de 10 centavos representa? Explique. 1/10, né? Porque precisamos de 10 moedas de 10 centavos para formar R$1, ok? 3. Use suas moedas de 1 centavo até formar R$1. Que fração do real você acha que a moeda de 1 centavo representa e por quê? Vai representar 1 centésimo, porque precisamos de 100 moedas de 1 centavo para formar R$1. Lá na página agora 127, 4, veja os quadrados a seguir. São todos do mesmo tamanho, mas estão divididos de forma diferente. Veja o primeiro quadrado. Pinte a quantidade de partes necessárias para que o quadrado fique inteiro. Então, vocês pintaram todo o quadrado. Qual denominador você pode usar para representar em quantas partes o inteiro está dividido? Se vocês contaram a quantidade de quadradinhos aqui, vocês vão encontrar 100, porque o denominador é a quantidade que é feita a divisão. C. Qual numerador você pode usar para representar todas as partes que você pintou? 100. Como ficará a fração que representa o inteiro? Vai ficar 100 centésimo, ou seja, 100 em cima no numerador e 100 embaixo no denominador. 100 centésimo, que vai representar o inteiro dessa fração. 5. Agora repare bem neste desenho. A. Em quantas partes esse quadrado está dividido? Em 10 partes. B. Pinte uma dessas partes. Vocês vão pintar só uma. C. Qual é a fração decimal que representa a parte que você pintou? 1/10. Preste atenção. Também podemos representar essa parte pelo número decimal 0,1. Chamamos de 1/10. Aí vocês vão escrever agora da forma que vocês leem esse número. 6. Página 128. Agora preste atenção novamente. Em quantas partes esse quadrado foi dividido? Em 100 partes. Pinte uma parte. Qual fração decimal representa essa parte? 1 centésimo. 1, que é o numerador, e 100, que é o denominador. Também podemos representar essa parte pelo número decimal 0,01. Chamamos de 1 centésimo. Número 7, pinte os quadrados abaixo, a quantidade indicada pelo número decimal. 0,4, na letra A, vocês vão pintar 4 quadrados. Na B, 0,7, vocês pintam 7 quadrados. Na letra C, 9 quadrados. Escreva os números que faltam para completar a reta numérica. Então, aqui, 0, 0,1, 0,2. Vocês completaram com 0,3, 0,4. Depois, vocês vão completar com 0,6, 0,7. Depois, 0,9. E entre 1 e 1,2, vocês colocaram 1,1. Vamos agora para a página 130, número 1. Será que Luqui entendeu as manobras de skate depois dessa explicação? Qual é a relação dos giros do catavento com as manobras de skate de 360 graus e de 180 graus? Escreva um texto explicando o que você entendeu. Da mesma forma, né, que o catavento, ele faz a manobra, né,
a manobra, né, da mesma forma que ele faz uma manobra de 360, o skate também, que significa uma volta completa. E uma manobra de 180 graus significa metade de uma volta. Página 131, 2. Observe as imagens e assinale onde você vê ângulos retos. Todas as imagens devem ser marcadas, tá? Porque todas elas nós temos como ver esse ângulo reto. 3. Também podemos pensar em giros e ângulos quando observamos os ponteiros do relógio. Pense nos movimentos de ponteiros de um relógio analógico e responda. A. Um giro completo do ponteiro dos minutos corresponde a 360 graus. B. Meio giro ou metade da volta do ponteiro dos minutos corresponde a 180 graus. C. Um quarto de giro do ponteiro dos minutos corresponde a 90 graus. Na número 4, foi pedido para que vocês desenhassem um relógio marcando 3 horas. Ou seja, o ponteiro maior vai ficar no 12 e o menor no 3. Na página 132, nós não vamos fazer, tá? Nem brincando de aprender, nem faça você mesmo. E agora nós vamos para atividades finais na página 133, que é o nosso lançamento, né? Que a gente vai estar revisando tudo aquilo que a gente aprendeu. Vai ser da página 133 até 139. Vocês vão responder a número 1, né? Que a letra A fala, represente em quantas partes o inteiro foi dividido, e a B representa quantas partes consideramos do inteiro. Qual é o nome que é dado, né? Aquele número que a gente coloca na fração que corresponde às partes divididas de uma fração. E na letra B, qual é o nome do número, né? Como é chamado o número que a gente coloca com as partes, né? Que representa quantas partes consideramos do inteiro. Ou seja, uma dessas aqui vai ser denominador e a outra vai ser numerador. 2. Represente as figuras com frações e escreva como podemos ler cada uma delas. Vocês vão responder lembrando que a de baixo, né? O número que fica embaixo é o denominador, a quantidade que aquela fração foi dividida. E a parte de cima vocês vão colocar o numerador, a parte que estão pintadas. E embaixo vocês vão escrever por extenso, tá? 3. Pinte as figuras de acordo com as frações. Vocês vão pintar aqui, ó, 2/3. Está dividido em 3 partes. Eu vou pintar 2 partes. Na página 134, vocês vão indicar a fração correspondente a cada ponto indicado com esse pontinho aí verde, tá? Veja o exemplo. A letra A. A letra A vocês vão observar, ó, está dividido em quantas partes? Em 3 partes, né? E no primeiro ponto verde aí tem 1/3. No segundo representa 2/3. Então vamos ver aqui a letra B. A letra B vai de 0 até 1. Está dividida em 4 partes. Aonde está o ponto verde? Qual é a fração que representa aí? 1/4, tá bom? Então, vocês vão responder de acordo com a quantidade que essa reta foi dividida e aonde estiver o ponto verde, qual é a fração que é representada. Número 5, em quais figuras a parte pintada não pode ser representada pela fração 1/2? Marque um X e justifique. 1/2 é a metade, então vocês vão contar a quantidade de divisão que foi feita, né, nessas frações e vão ver se ela corresponde à metade daquilo que foi pintada. Por exemplo, a letra A. A letra A está dividida em 10 partes. Foi pintada 5, então sobraram 5, ou seja, 5, né? 5 mais 5 é igual a 10. Então, eu vejo que aqui foi pintada a metade. Já na letra B, vocês podem observar que nesse triângulo aí, a metade, a parte que foi pintada, né, a marcação, não está de acordo. Você pode ver que a parte pintada é bem menor do que a parte que não está pintada. Então, essa aí está dividida errada. Então, vocês vão marcar. Então, vocês vão observar e responder também essa questão, tá ok? Na página 135, que fração representa a fatia de queijo abaixo, assumindo que o queijo inteiro é perfeitamente redondo? Justifique a sua resposta. Imagine um queijo redondo e imagine cada parte dessa sendo colocada, né? Esses pedacinhos, se nós juntarmos para formarmos esse queijo, qual é a fração que essa aqui vai responder? Só vou dar uma dica, esse queijo vai estar dividido em 4 partes.
7. Quais das frutas abaixo têm a mesma quantidade? Justifique a sua resposta. Lembrando que aqui a gente tem 2 abacates e 1 está dividido, mas nós temos o total de 3 abacates. Depois aqui no figo nós temos 3 figos inteiros e a metade de 1. Então a gente tem aqui 3 figos inteiros e o que? 1 meio, né? E em seguida nós temos 3 laranjas. Quais das frutas aqui tem a mesma quantidade? Vocês vão justificar a resposta. Na página 136, vocês vão responder a número 8, né? Vão ler, observar, né? Essas imagens e vão responder a letra A, B, C, D e E. Na página 137, número 9, utilizando somente moedas, como podemos representar R$1? A gente pode ter várias maneiras de representar aí, então pense um pouquinho e escrevam, tá? 10. Relacione as frações do quadro com as moedas, considere o real como a unidade. Então, 1/4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 100, dividir por 4, eu vou descobrir qual é a moeda que representa 1/4. 1 meio, é só eu pegar 100 e dividir por 2. 1 centésimo, eu vou pegar 100 e dividir por 100. E 1 décimo, eu vou pegar 100 e vou dividir por 10. 11, pinte os quadradinhos de acordo com os números decimais e escreva ao lado de cada número decimal a fração decimal correspondente. 0,2, eu vou pintar 2 quadrados e ao lado eu vou colocar a fração. Embaixo, vocês vão contar a quantidade que foi dividida e quantos quadrados vocês vão ter que pintar. Aqui, ó, 0,8, já está falando. 2, observe a figura, leia as questões e responda. A. Quantos graus mede o ângulo percorrido pelo ponteiro dos minutos de um relógio quando ele gira do número 3 até o número 6? A gente já falou sobre isso, né? Ele forma o ângulo de 90. B. Como se chama esse ângulo? Vão lá atrás e vocês vão observar a resposta. C. Com qual fração podemos relacionar o ângulo reto? O ângulo reto, né, é aquela fraçãozinha que a tia Andréia falou. É só vocês olharem e observar aqui, ó. Quantas partes esse círculo foi dividido? E quantas partes ele está pintado? Então, vocês vão encontrar essa resposta. D, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no relógio, ele dá um giro de quantos graus? E meia volta. Já falamos também a respeito disso. Vamos agora para o relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Terços, sextos e nono. Que frações, quando a gente fala, né, sobre essas palavrinhas, que frações, quais são os denominadores dessas frações? Terços, sextos e nonos. Vocês vão colocar aqui. Quinto e décimos. Quais são os denominadores? Denominadores é o número que fica embaixo, tá? Dessas frações. Quando nós falamos quintos e décimos. Meios, quartos e oitavos. Quais são os denominadores dessas frações também? E frações decimais. Quais foram as frações decimais que nós aprendemos? 1/10, 1/100 e também existe 1/1000. Na página 139, nós temos essa reta aí. Essas frações estão na reta numerada. E quando nós falamos sobre o catavento, nós estudamos o quê? Ângulos e giros, ok? Eu aprendi, vocês vão marcar tudo aquilo que vocês dominam. Então, essa foi a nossa primeira videoaula de matemática. Qualquer dúvida, anote para falarmos na live. Um beijo e até a próxima.